Olá, pessoal! Prokelly de História. O nosso tema de hoje é Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana, ou chamada Guerra de Secessão, foi um conflito armado travado entre os estados do Sul e os estados do Norte dos Estados Unidos da América. O conflito começou em 12 de abril de 1861 e só teve fim em 22 de junho de 1865. A guerra aconteceu após um clima de tensão gerado nas eleições de 1860, em que elegeram o presidente nortista Abraham Lincoln. Mas por que havia uma tensão tão grande entre essas duas regiões do país? Vamos descobrir. Durante a década de 1850, os Estados Unidos eram uma nação dividida entre os estados do Norte e os estados do Sul. Apesar de haver algumas concordâncias e similaridades entre os lados a respeito da política imperialista dos Estados Unidos, havia também uma enorme discordância acerca do modelo de sociedade com o qual os novos territórios seriam povoados. O Norte era caracterizado pelo desenvolvimento de uma forte indústria, era defensor do trabalho livre e assalariado e composto por uma forte classe média urbana. Já o Sul, por outro lado, possuía uma economia basicamente agrícola, voltada à produção de algodão no sistema plantation e utilizava extenso trabalho escravo. A grande divergência entre os dois lados durante a década de 1850 girava em torno da questão da política a ser adotada dos novos territórios que haviam sido conquistados. O Sul defendia a extensão do modelo escravista. Já o Norte defendia que os novos territórios deveriam ser constituídos com a proibição da escravidão. A rivalidade entre a ala abolicionista e a ala escravocrata alcançou o debate presidencial nas eleições de 1860. O principal representante dos democratas sulistas era Stephen Douglas e o representante dos republicanos nortistas era Abraham Lincoln. A vitória de Abraham Lincoln nas eleições de 1860 gerou grande insatisfação no Sul. A insatisfação dos estados sulistas com a presidência de Abraham Lincoln se relacionava à questão da escravidão e motivou-os a se rebelar contra o governo americano. Os sulistas passaram a defender um discurso separatista e, como consequência, o Sul acabou declarando sua desvinculação da União e formaram uma nova nação, conhecida como Estados Confederados da América. A eleição de Abraham Lincoln e a separação dos estados sulistas foram então estopim para o início da guerra em 1861. Lincoln, que afirmava que não aceitaria nenhum tipo de separatismo, convocou então os exércitos para lutar contra os separatistas para que pudesse reintegrá-los à nação. No início do conflito, o Norte possuía uma larga vantagem em relação ao Sul. Os nortistas possuíam um maior contingente militar, uma economia muito mais desenvolvida e melhor infraestrutura. Apesar disso, os sulistas alimentavam um forte otimismo, além de contar com a liderança de importantes estrategistas militares, como o general Robert Lee. A Guerra Civil Americana foi o pior conflito na história dos Estados Unidos. As batalhas eram realizadas em campo aberto e se transformaram em verdadeiros massacres, com milhões de soldados morrendo, por exemplo, na Batalha de Gettysburg, na qual cerca de 30 mil sulistas morreram em poucos dias de confronto. Os sulistas foram derrotados pelos nortistas, à medida que a sua economia foi sendo sufocada pelas ações impostas por Abraham Lincoln. A falta de apoio estrangeiro, o embargo marítimo impediu que a entrada de mercadorias no Sul e acabaram destruindo a economia sulista. A crescente precariedade dos confederados fez com que cerca de 1/3 do exército desertasse. Além disso, houve a lei do confisco. Os nortistas foram reavendo o controle dos territórios anteriormente controlados pelos sulistas. Isso fez com que propriedades de sulistas foram confiscadas por nortistas, o que favoreceu a fuga de escravos.
que eram libertados caso fossem resgatados por nortistas. A fuga dos escravos intensificou o desmoronamento do sistema escravista e da economia do Sul. Assim, a guerra que havia começado em nome da integridade territorial da União acabou tomando um novo rumo, um novo significado na luta pelo fim da escravidão. A postura de Lincoln, então, foi motivada principalmente por fins políticos, porque ele percebeu que defendendo a abolição poderia aumentar a sua popularidade tanto nos Estados Unidos como na Europa. A abolição da escravidão nos Estados Unidos foi decretada em 1º de janeiro de 1863, com a Lei de Emancipação dos Escravos, e foi reafirmada com uma emenda promulgada, a 13ª Emenda Constitucional, em 1865, após o fim da guerra. A Guerra de Secessão foi oficialmente terminada em maio de 1865, com a derrota dos sulistas, sua reintegração à União e a abolição definitiva da escravidão no país. A Guerra de Secessão custou aos Estados Unidos mais de 600 mil vidas, mais do que qualquer outra guerra na história americana, e gerou grande destruição no sul do país. Uma pergunta fica para a nossa reflexão. A guerra acabou nos Estados Unidos, mas e o racismo? O racismo também acabou por lá? Fica para a gente refletir. Por hoje é só. Esse foi o nosso tema sobre Guerra Civil Americana. Vejo você numa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.